bem contigo? Meu nome é Andréa Carvalho, eu sou consultora de Cybersecurity e ontem nos meus stories eu apresentei um livro não tão atualizado, aliás, perdão, não tão novo, mas acredito que uma parte dele ainda está atualizado, e o Guilherme Campos, que é Blue Team, já já ele vai explicar para a gente o que isso significa. Ele me orientou sobre, vamos fazer uma live, falar sobre esse livro, eu acho interessante, eu topei, e o queridíssimo Rodrigo comentou que não poderia participar aqui da live, mas que estaria como ouvinte de podcast, para estar por dentro do que a gente vai conversar aqui. Por isso surgiu essa ideia do podcast Cybertalking Podcast, que é um futuro evento presencial que eu quero fazer. Quem me acompanha faz tempo sabe que eu fiz alguns eventos presenciais, mas o número é diferente, agora vai virar Cybertalk, e nesse formato podcast aqui, enquanto ele fica online, tá certo? Então, meu querido Guilherme de Campos, dá um resumo, para a live não ficar muito grande, dá um resumo do que é o seu trabalho Blue Team. Primeiro, boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o som? Sim, tá ótimo. Ah, legal. Bom, parece utópico, né? Mas eu sou Blue Team, né? Portanto, eu trabalho na segurança defensiva, né? Hoje eu sou especialista na área, então toda a parte de perímetro, de patching, de threat intel, de hunting, de cyber defense, né? Forense, análise de malware, né? Então tudo isso faz parte do meu dia a dia, né? Quando eu vi esse livro, né, acho que pelo menos da minha época, né, um dos livros de entrada era esse, né? E na época era muito escasso, era muito difícil, né? Não é igual hoje, tem bastante curso, bastante vídeo, não. Era um material ou outro, o curso eu acho que nem existia na época, né? Ali 2008, 2009, não tinha a ideia que a gente tem hoje de pentest, de red team, né? Ou você era de redes, ou você era desenvolvedor, ou você era técnico de informática. Essa denominação que tinha, né? A segurança não tinha framework, não tinha absolutamente nada, né? Era outra época, era outro cenário, as máquinas eram totalmente diferentes, né? A gente nunca imaginou em máquina com 32 GB de RAM, não, era 1 GB era top, né? Os meios de comunicação, a estrutura dos sistemas operacionais, né? Por mais que se manteve a mesma, mas claro, muita coisa se evoluiu, mas era muito diferente, né? Ainda a época ali, 2008, muita gente ainda tinha internet de escada, tinha muita gente com IP aberto, tinha muita senha 1, 2, 3, né? E hoje a gente vive um cenário totalmente diferente, né? Mas esse livro, quando eu vi, eu falei, vamos fazer porque foi o ponto inicial, né? Hoje nós temos os livros que também são pontos iniciais, que daqui 10, 15 anos a gente vai falar deles, né? E ele serviu de exemplo para mim para muita coisa, né? Todas as técnicas que você tem nesse livro, elas ainda existem, né? As ferramentas, elas ainda existem, porém todas atualizadas, né? Uma das ferramentas que ele cita ali, todo o livro de cyber defense, de cyber security vai citar, é a Nmap, por exemplo, né? Só que de lá para cá a Nmap tinha uma versão, hoje é uma versão mais forte, com mais opções, né, com mais formas de você fazer os scans, né? Deixa eu só repetir a capa do livro, para quem não tem ainda uma noção, para quem não está acompanhando no aplicativo de vídeos curtos, porque agora a gente está proibido de falar o nome do concorrente para deixar gravadas as coisas, porque senão perde a renderização do vídeo. Meu querido e querida, a gente está falando do livro secreto do hacker, com o 4 no lugar da letra A e o 3 no lugar da letra E. Esse livro ele é sobre o Windows Hacking. São técnicas e ferramentas utilizadas para invadir, burlar e se apoderar de redes e sistemas Windows reveladas em detalhes. O que o Gui está querendo falar aqui para ti é o seguinte, que não adianta você ser o cara ou a gata e não compreender como funcionava antes dessa atualização. É uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o hacker que hackeou meu coração, o seguinte. Um determinado cara que eu admirava muito profissionalmente, ele me encantou pelas técnicas que ele apresentou para mim, que até então não tinha conhecimento antes de fazer meu curso de perícia.
E o hacker chegou para mim e falou, cara, ele não é tão bom assim. O que ele está te apresentando são ferramentas distantes. Se ele não tiver essas ferramentas distantes, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele manualmente, porque ele já aprendeu com essa ferramenta pronta. Então, o Guilherme está trazendo essa observação para ti, que não adianta você ter conhecimento apenas do sistema atualizado, da tática atualizada, porque existem situações, podem ser poucas, pode ser precário essa possibilidade, mas existem situações que você não vai ter a tecnologia ali a teu dispor, não vai ter essa atualização a teu dispor, e é interessante que você saiba desenvolver aquilo manualmente, tá? Pode continuar, Gui. Exatamente, se a gente for pegar essa linha de raciocínio, né, por exemplo, as vulnerabilidades, elas simplesmente elas não surgem, né, elas são exploradas, né, então o cara vai lá, desenvolve um site, uma ferramenta, e o cara vai lá e utiliza, de repente, uma técnica ali, um script que ele faz na mão, de repente ele descobre aquela vulnerabilidade, dentro dela vem outra, né, como por exemplo, muitas vezes a gente pode ter um cross-site script, após isso você consegue achar uma RCE, aí você consegue subir um payload, consegue, né, extrair algumas coisas, executar comando dentro do servidor, e por aí vai, né. Tanto é que os melhores hackers que eu conheço, todos éticos, né, e até mesmo os black hat que eu conheço aqui no Brasil, eles não utilizam ferramentas que comumente você vê em curso, né. Eles utilizam ferramentas que eles escrevem. Quando essa ferramenta está muito surrada, todos os XDR já estão reconhecendo, aí eles vão lá e soltam no GitHub, né. Eu conheço hackers excelentes que não utilizam Linux, utilizam Windows, desenvolvem ferramenta PowerShell, né. Eita, minha época de curso de perícia foi um caos. André, não adianta você estar fazendo só no Windows, tem que conhecer o Linux, eu digo, gente, eu estou desistindo, né, de exercer a profissão, porque nem médico sabe de tudo, pô. Eu tenho que ser o clínico geral para a vida toda? Não, o médico se especializa em uma coisa. Você tem que fazer o Linux, porque se você não fizer o Linux, você não fez o curso. A gente sempre tem que jogar com os dois lados da moeda, né? Costumo dizer. Claro, puxando essa ideia de SEO, você tem que saber, antes de dar comando, antes de querer invadir uma coisa, você tem que ter o básico ali, o conhecimento básico, que é o quê? Computador, são 3 coisas: processamento, entrada e saída. Entrada, processamento e saída, né? É isso que você precisa entender. Estruturas de sistema operacional, como o processador conversa com uma memória RAM. Por quê? Quando você tem esse conhecimento, você vai saber como e quando desenvolver a sua ferramenta, onde ela vai executar, né? Então, quanto mais linguagem e entendimento de máquina você tiver, melhor. Claro, é um processo, você não vai começar de cima, né? Você vai começar por isso que eu não pego qualquer perícia. E aí você que está assistindo a live aí, que tá, André, é Linux. Eu te indicar, tem uma lista já de colega meu pronto, eu digo, ó, Linux, é pra lá. Obviamente em uma coisa a gente se especializa, né? Você não consegue fazer tudo, né? Por exemplo, recentemente eu tive um projeto com um parceiro de onde eu trabalho, eles disponibilizaram um cara para fazer um pentest web e um cara para fazer um pentest interno, né? O cara que fez o web foi muito bem, e o cara que fez o interno foi muito bem. Porque o chefe dele sabe que o cara que talvez faça o web no interno, ele não vai desempenhar tão bem. E é muita coisa, eu tenho livros de pentest que, assim, são temas enormes de uma coisa só, né? Então não tem como focar, né? Esse livro mesmo, por mais antigo que fosse, era muita informação para a época, né? Nessa mesma 2019, época você tinha lá o livro... 2009, galera, o livro. 2009, Na época você tinha também o livro do Backtrack, que era muita informação ali das ferramentas, né? Esse já era mais amplo, né? Esse falava de Windows, de Linux, de redes, dava conceitos básicos, né? De modelo OSI. Eu tinha ele, mas eu tinha em PDF, não tinha físico, né? Na época a gente baixava alguns trechos dele, e a gente ia juntando e no fim conseguia imprimir ele inteiro, né? Dando uma olhada aqui, o capítulo... É porque eu fiz uma foto para você que, novamente, eu estou aqui me humilhando para você me seguir no Instagram. Você que não acompanha o aplicativo de vídeos curtos, eu coloquei ali no meu dia a dia fotos
dos tópicos para que a galera, por ser um livro muito amplo, o Gui acabou de afirmar isso, eu coloquei os tópicos para a galera decidir quais que eles queriam mais ênfase nessa live. E talvez eu trouxesse em outras lives esse livro novamente. Só que todo mundo clicou que quer saber de todos. Então a gente vai dividir em 5 perguntas, 5 resumos práticos para que você, tanto leigo quanto técnico, tenha uma noção do que o livro se trata, para quem sabe pesquisar sobre ele e encontrá-lo, caso você ainda tenha interesse, apesar dele não ser tão novo assim. O primeiro capítulo, abre aspas, bruto, mais fácil. Apagando passwords. Em inglês eu tenho que melhorar urgentemente. Como funciona, por que é possível, como é possível, como se precaver. O sumário é meio que aéreo, né? Mas vamos lá. Essa parte do apagando passwords. O que significa, Gui, essa parte, esse primeiro capítulo? Tu recorda dele, não? A gente pode pular, se você preferir. Tá, eu acredito que ele estava falando de brute force, né? Como eu falei, naquela época você tinha senha 1, 2, 3, Deus, amor, o nome do cachorro, ainda tem, né? Dificilmente, e espero, dentro de ambientes controlados, com infraestrutura, com devs, né, com cientistas de dados, onde as senhas são mais robustas, né? Tanto é que 8 caracteres já caiu por terra, muito tempo. Hoje a gente já precisa pensar em 12, 14, né? Padrão NSA, por exemplo, são 12 caracteres mantendo 2 e alternando 10, né? Ou você pode fazer o inverso, aí você coloca MFA, que nessa época não... Eu acho que até tinha, mas... assim, ninguém utilizava, né? Você tinha pelo menos o conceito ali. Hoje não, hoje você tem o MFA, né? Você tem que habilitar. Se você não habilitar o MFA, o investidor que não tem nada a ver com a área de cyber vai chegar e vai falar, como é que eu vou investir numa empresa que não tem autenticação de multifator na conta do diretor, né? Por exemplo. Então, assim, era uma outra época, né? Hoje, o brute force ele ainda existe, né? Você tem uma outra técnica em cima dele que é o brute spray, né? Onde é o que? Você bruta 3 vezes, espera um tempinho, bruta mais 3 vezes. Por quê? Você não faz muito barulho, você não é bloqueado tão facilmente, né? E hoje as senhas são mais complexas, pelo menos é para estarem sendo, tá, pessoal? Se você utiliza a senha, nome do cachorro, nome da mãe, @ data de aniversário, né? É questão de tempo para você ter a sua conta aí comprometida, né? Ainda mais se a conta de empresa, dados vazados, até 2% de faturamento da empresa anual, né? Então, assim, é uma dor de cabeça, é um transtorno muito grande, né? E na época era facilmente. Você utilizava técnicas simples de engenharia social, ferramentas simples, word lists bem simples, e você conseguia contas, senhas, equipamento de rede, admin, anos né? Atrás, muitos lugares são no ainda. Instagram antigo, anos atrás no Instagram antigo, eu fiz um vídeo afirmando, se eu não me engano, que o FBI emitiu uma nota oficial de que você deveria ter pelo menos 15 caracteres na sua senha, não necessariamente com muitas variações, para que você mesmo não esqueça e não precise anotar em algum lugar. Você pode recorrer a frases que estão marcadas na sua memória. Passou um tempinho, eu recebi um pedido de socorro de uma moça que trabalha com internet como influenciadora naquela época, faz muito tempo. Ela simplesmente repetia a frase todo santo dia e colocou a frase nas senhas. Então, meus queridos e queridas, é uma senha, uma frase que marcou a sua vida que ninguém sabe, entendeu? Existem coisas, o pessoal, principalmente de tecnologia, me entende melhor essa minha forma de reagir, mas é porque são coisas óbvias. A gente está te dando a orientação básica aqui para você, mas o raciocínio é seu. Você não vai repetir todo santo dia uma senha que você viu, ou de mim, ou de outro profissional, que seria interessante para você não precisar anotar em lugar nenhum, uma frase que marcou sua vida. Não repita aos 4 cantos do mundo. É uma frase que marcou sua vida, que só diz respeito a você. Ou então, aquela pessoa que sabe, ela não procuraria te prejudicar de alguma forma, sabendo que isso é uma senha das suas redes sociais, das suas contas e por aí vai. Entendeu? É só uma observação, porque isso realmente foi marcante, eu precisava desabafar. Pode continuar.
A questão de senhas é isso, né? Em ambientes controlados, que você tem senhas ali de servidores, painéis, né? Você não vai conseguir guardar tudo na cabeça, né? As senhas geralmente são segregadas e nominais, e aí você tem que ter cofres de senhas não publicados na internet, né? Existe um cofre de senha que muita gente utiliza, que é o LastPass, vira e mexe aí, está saindo vazamento, então o interessante é não publicar o cofre da empresa e ele ser extremamente restrito, né? Pô, o Service Desk tem que ter acesso às senhas do Service Desk, não tem que ter outros tipos de acesso, né? O cara que acessa o Linux, ele tem que ter as senhas do Linux. Pô, se for só Red Hat, só Red Hat. Se for só CentOS, só CentOS, né? Se for Cada só um no seu Ubuntu, quadrado. só Ubuntu. Cada um no seu quadrado, né? Vamos passar para o próximo capítulo, capítulo 2. Trava tudo. Tipo de ataques. O bobo, mais incômodo, Flood de MSN. Quem é a galera do MSN aí não se manifeste, o povo não sabe a minha idade. Tô brincando. Tipos de ataque, o bobo mais incômodo, Flood de MSN. ARP Flood, ARP. ARP Flood. É o protocolo ARP. Como não saber brincar. Que é esse tal de Flood? Por favor, explique pra gente. Tá, quando você fluda a rede, imagina que, vou fazer uma analogia aqui, tá? Imagina que você tem aí um balde, né? E aí você enche esse balde até que ele se transborde, né? Ou seja, você tem ali um barramento de rede, ele suporta, sei lá, 100 megabytes, aí você vai lá e joga 101 megabytes, né? Você vai derrubar a rede, né? E aí eu vou dar um exemplo que eu tive, tá? Uma vez eu estava com um problema em um equipamento de rede, né? Não foi ataque, tá, gente? Eu colocava esse equipamento na rede, ele fludava a rede e tudo caía, né? Caía switch, caía sistema, caía tudo, né? Então, o que eu descobri? Que ele fazia um multicast em cima de um protocolo chamado LLMNR. Estudando mais a fundo, eu descobri que existe muito ataque em cima dele, né? Hoje, eu bloqueio esse protocolo no meu hardening, tá? Você bloqueia ele, você bloqueia a porta, né, no seu firewall, e você fica ali constantemente atualizando, né? Existe formas de bypass, mas se você conseguir se precaver, né, desse protocolo, a não ser que você utilize, aí você tem que criar regras para ele, né? Mas se você não utiliza esse protocolo, não tem nenhum tipo de serviço, pode estar bloqueando, né? Hoje você tem muitos recursos dentro dos equipamentos de rede, anti-flood, anti-DDoS, né? É possível bypassar, né? Uma vez que o cara acha ali uma vulnerabilidade nesse equipamento, consegue explorar, né? Obviamente ele pode ali mexer e desabilitar, né? Mas em um ambiente bem controlado isso é difícil de acontecer. Na época, o que acontecia? Lembra que eu falei aqui que na época a gente estava usando internet de escada? Né? Eram conexões assim, extremamente baixas, era kbps. Então, se você ficasse jogando o mínimo de requisição para cair a internet do cara, a rede do cara, ia acontecer, né? Então hoje, se você tem um link de 100 megas, se você mandar um tráfego de mais de 100 megas, sua rede vai cair. Obviamente é muita coisa. Hoje você precisa de muita rede, muita máquina para isso, né, que são as botnets, por exemplo. Então o Flood é basicamente você fazer sentar a internet do cara. E nessa época era comum. Eu montava alguns batizinhos que o cara abria, fludava e caía o MSN de um monte de gente, grupo. Às vezes nas próprias mensagens. Eu lembro que eu e meu tio, a gente sentava, ficava mandando um monte de mensagem em grupo, um monte de porcaria, e todo mundo offline. Época boa. Capítulo 3. Roubo de senhas online e on the fly. O que é necessário, como funcionam as sessões de autenticação no Windows 2000, utilizando o Cain, opção mais simples, como desabilitar os compartilhamentos administrativos, e só nesse capítulo. Por favor, o que é este tal de on the fly? Olha, o Windows 2000, a gente está falando de uma época bem antiga, né?
Hoje, o que a gente emprega muito e o que tem que ser feito é hardening, né? O próprio nome já diz, né? Você dificultar, né, as técnicas do cara conseguir roubar credenciais, né? Quem faz pentest, por exemplo, sobe algumas ferramentas, consegue puxar as hashes, tá? Eu vou ser sincero, não me recordo que é o on the fly, tá? Falha a minha memória, mas esse Caim é uma ferramenta de perícia, né? Na verdade, não, são coisas diferentes. Acho que o Caine é um sistema operacional baseado em Linux para perícia. Eu não me recordo se o livro fala disso. Eu dei uma olhada, eu dei uma recordada, agora me veio falar, gente, não me cobrem memória perfeita, entendeu? Porque a minha mente é 220, se eu não estou usando aquilo naquele momento, eu esqueço os demais. Sou extremamente focada naquilo que eu quero. Então, se eu não estou exercendo a profissão de perita em tribunal do júri 24 horas por dia, você não me exige nada, não. Estou sempre abrindo espaço para algo novo que realmente me interessa no meu dia a dia. O que não me deixa impossibilitada de voltar a estudar. Mas vamos lá. Utilizando Caim. Vamos mostrar para realizar a captura utilizando Caim. Após a instalação, você deve averiguar se o WIP-CAP, driver de captura de pacotes que acompanha o programa, é necessário para o seu funcionamento está instalado. O WIP-CAT é instalado e atualizado de forma automática se necessário. Tá, eu acredito que esse capítulo esteja falando de Wireshark, a interceptação de pacote e... Autenticação via rede. Isso. Esse tal desse hash aqui foi um ódio que eu tive no curso de perícia, viu? Windows utiliza de forma pré-determinada o mecanismo de autenticação baseado em desafio-resposta para validar uma senha de usuário armazenada em um domínio. Esse método, que vamos explicar mais adiante, faz com que a senha não circule pelos cabos da rede, ao menos integralmente. O processo funciona da seguinte maneira. O cliente solicita uma sessão ao servidor, o servidor emite um desafio na forma de uma amostra de chave criptografada padrão ao cliente para que a solicitação possa ser aceita. O cliente analisa o desafio do hash, o cliente analisa o desafio com o hash da senha do usuário e envia o resultado ao servidor. E por último, o servidor acompanha a resposta e permite ou não o início da sessão. Os hashes são gerados no momento da criação de uma conta de usuário, assim como uma amostra de criptografia gerada pelo servidor Windows. Vamos pular para o outro capítulo, para não ficar entrando muito nesse mérito. Se eu for lembrar do curso de perícia inteiro, diga. Não. Isso aí ele está falando do método de autenticação de AD, né? E como que a gente se precaver disso? A gente tem que... Todos os protocolos que for utilizar na rede tem que estarem atualizados. Por exemplo, através do protocolo SMB, né, que é o protocolo de compartilhamento de arquivo, a gente consegue exploitar, consegue capturar a senha, né? Com ele com a versão 1, então, é brincadeira, né? O cara vai lá e faz o que quiser, né? Aí dali ele consegue extrair os hashes, se eu não me engano a ferramenta Mimikatz que faz isso, a Empire também faz, né? E aí precisa ser feito um estudo em cima de boas práticas de Active Directory, né? Hardening em cima dos Windows, em cima de políticas, para que isso não venha a ocorrer, sempre tudo muito atualizado. Poxa, saiu um KB, vai lá e já instala, né? Claro, se afetar algum serviço, estuda, faz uma POC antes, tira um snapshot e depois aplica. É o tal do backup? O snapshot ele não é exatamente um backup, é o estado da máquina, tá? Claro, você tem que ter backup também, né? Principalmente um plano de desastre e de recuperação, mas aí é outro assunto, tá? Mas assim, o snapshot, se deu ruim, você volta ao estado que ela estava anterior, né? Aí nada se perde. Essa parte que tu
comentou agora, não se trata de, por exemplo, um dos maiores ataques, cyberataques, que eu vou trazer em vídeo, não vou comentar ele agora para não estender a conversa, que poderia ter evitado quase que R$ 1 bilhão em prejuízos se todo mundo tivesse atualizado a ferramenta. Na verdade, a maioria dos ataques bem-sucedidos, eles se provêm de falhas ali que o pessoal dá um... A gente brinca, né? O pessoal de Linux vai entender, né? chmod 777 e acabou, né? Deixa ali, funcionou, beleza. Então, a maioria dos ataques, eles são bem-sucedidos por falta de boas práticas, né? Vamos lá, capítulo 4, captura universal de conteúdo. Quando sua senha pode ser capturada por sniffers, minha rede é vulnerável? Nessa época era muito comum a gente... O que são esses sniffers? Na verdade, é quando você faz uma interceptação via rede, né? E aí você consegue ver o que a pessoa acessa, você vê o browser dela, não inteiramente a tela ali, né? Mas por linha de comando existiam ferramentas. Hoje a Share Exploit faz isso, né? Então o cara vai lá, ele vai acessar um site, você consegue ver ele abrindo ali uma sessão e colocando usuário e senha, por exemplo, né? Você está sniffando, né? Você está farejando o que ele está fazendo. O Wireshark faz isso, o TCP/IP faz isso, né? E aí entra um pouco do mindset também de quem vai fazer, né? Esse sniffer tem alguma semelhança com o Pegasus? Ou não, Pegasus, não tem nada a ver um com o outro? Não que eu me recordo. Tá? Sniffar, na verdade, não é uma ferramenta, ter capacidade de acessar técnica. por completo aquilo que a pessoa faz com a ferramenta, aliás, com o aparelho. Eles dois são diferentes, né? É outra coisa, outro conteúdo também que eu quero fazer para o YouTube. Na verdade, o sniffer, você está ali farejando, você está vendo o que a pessoa está acessando, né? Ele é um conceito, né? Aí tem as ferramentas, o Wireshark, Share Exploit, TCP/dump, né? Você está sniffando, você está vendo o que está acontecendo dentro da rede. A imagem front-end ou você vê o back-end, que são aqueles códigos? Você vê o back-end. Você vê o que o cara está acessando, vai aparecer o IPzinho dele ali, né? Já o cavalo de Troia é front-end, é aquilo que está aparecendo na tela da pessoa. Depende. Tem malware que faz isso, mas a grande maioria não. Ele vai agir ali como um keylogger, né? Faz a mesma coisa, mas é o mesmo conceito, né? Porque é um malware, é um executável que a pessoa precisa instalar na máquina, ele vai criar um processo e aí ele vai começar a capturar, seja print, seja o que o cara está digitando, né? E aí tem várias formas de trabalhar com isso. Eu vou estudar e vou trazer um vídeo sobre eles. Sobre tudo que está sendo comentado aqui, as dúvidas que estão surgindo, eu vou dar uma lida e vou preparar um vídeo interessante, pelo menos para a galera como eu, que não tem tanta noção assim para a parte técnica. Vamos lá. Capítulo 5. Contra-ataque. Tira-teima dos sniffers. Snort. SNORT. Monitoramento de IPs. Reforço de segurança em servidores Windows. É o último capítulo. Hoje tudo isso daí é muito diferente, né? Hoje a gente não fica mais conectando em sistema operacional para ver o que está acontecendo. Não. Hoje você pega todos os logs, manda para um syslog e manda para o que a gente chama de CIEM, né? O que é um CIEM? É um concentrador de logs de eventos de possíveis falhas de possíveis comportamentos que podem afetar a segurança de uma empresa, né? Então, por exemplo, Microsoft Sentinel, Radar, o Azul, né? São todas coisas que você utiliza, que você vê o que está acontecendo, né? O próprio Zabbix, por exemplo, é um monitorador de eventos, né? De rede, mas que você pode ter pequenos insights de segurança. Muitas vezes um MAF, né, que está ali monitorando os eventos dentro de um site. Então, hoje esse conceito ele é bastante diferente, né? O Snort, é legal estudar ele para você entender, né? Até porque ele vai ficar ali aprendendo o que está acontecendo na rede, e aí você tem que ir configurando ele, enviar os logs, né? Assim, os conceitos são os mesmos, né? Mas as ferramentas, elas evoluíram muito, né? Exatamente. Hoje a gente tem o SOAR,
né, dentro do Ciens. Então o SOAR, ele já meio que faz o papel do N1 e do N2, que são profissionais que fazem ali a contenção, né, de alguns eventos. Até mesmo alguns SOARs atuam em camadas um pouco mais altas, né, outros só fazem a triagem, traz o que é falso positivo e o que é verdadeiro, né. Então hoje a gente já tem um conceito mais robusto dessa época do livro, né. A segurança defensiva, ela cresceu muito, mas em menos tempo do que se cresceu a segurança ofensiva. Segurança ofensiva sempre existiu, né? Cresceu muito também, mas a segurança defensiva, ela ganhou muito corpo, principalmente na época do WannaCry, né? Porque até então você tinha outros tipos de malware ali, que ia, incomodava, ocupava memória, roubava dados, mas o ransomware, depois dele, foi, acho que eu sempre falei isso, né? Ele é um grande marco para nós profissionais da segurança defensiva, né? Porque a gente literalmente entendeu que as boas práticas que os fabricantes sempre falaram, ela deixou de ser só boas práticas e se tornou o hardening, né? Acabou se tornando o que a gente tem que fazer. E nisso vieram frameworks, e, assim, tem muita coisa, né? Eu acredito que exista mais conteúdo de segurança defensiva do que ofensiva, né? É muita esse coisa, e mesmo assim a gente não se WannaCry que livra. o Gui está falando, esse ataque WannaCry que o Gui está falando, aconteceu em 2017, foi um dos maiores em seu segmento de ataque. E recentemente, se eu não me engano, em 2021, ele foi substituído, deixando de ser o maior. Eu vou aproveitar essa deixa dele, porque quando eu fiz também, para você que não sabe, eu sou uma pessoa muito tola em ter apagado as minhas redes sociais, tinha muito conteúdo interessante, e um dos que me trouxe mais retorno de conhecimento foi o vídeo que eu falei sobre o WannaCry. E como recentemente ele teve uma atualização, hoje ele é o segundo maior em seu segmento de tipo de ataque, eu vou trazer esse vídeo novamente, aproveitando aqui todos esses tópicos que eu estou observando com o Gui, eu vou trazer vídeos para vocês e para a galera entender. Eu vou tentar decifrar essas palavras que eu estou conhecendo agora também, para facilitar, e não trazer apenas o conteúdo jurídico e golpes e hacks. Trazer uma coisa para que seja um pontapé inicial, ou então para te colaborar com o teu estudo também, para que tu te atualize. Gui? Eu acho que tá travando um pouquinho seu vídeo daí. Tá melhor agora? Não, eu acho que deu uma robotizada aí no seu vídeo. Pra mim tá aparecendo, o meu tá ok e o teu tá travando. Tá me entendendo agora? Agora sim. Não, mas eu entendi o que tu falou. Eu entendi. O WannaCry, ele, igual eu falei, né, ele fez a gente repensar em segurança, né, principalmente a defensiva. Eu tive situação de WannaCry, né, na empresa que eu trabalhava, na época não era de security, né. Sofri outros ataques também quando eu trabalhei em telecom, né. Mas o ransomware, acho que hoje é o que mais preocupa. Talvez ele não seja o malware que mais faça estrago, pensando em máquina e SO, mas ele deixa a empresa parar de faturar, né? Eu acho que a visão de negócio, ela também faz parte muito da segurança da informação. Não é só o cara que ataca, nem o que defende, mas o ransomware, ele literalmente faz a empresa falir em poucos dias, se você não tiver um plano de resposta a incidente, uma contenção correta para ele. Hoje o WannaCry, qualquer antivírus pega, né? Mas hoje a gente tem aí o Lockbit evoluindo, tem muitos outros, né? Tem se não me engano, o Breakbyte, novo, né? Com a guerra na Ucrânia, mais ransomwares vem surgindo. Alguns sequestram e pedem a chave, outros sequestram e aí apaga tudo, não quer nem saber, né? É um mercado bilionário, né? Assim, fatura-se bilhões e bilhões com ransomware, né? Inclusive tem pessoas que estão dentro da empresa executando propositalmente para as quadrilhas conseguirem, e aí eles pagam por fora. Você tem desenvolvedores de ransomware sendo recrutados, né? Testadores, e virou aí no mercado negro, o ransomware virou um negócio muito lucrativo.
E é uma utopia, né? Porque ele dá emprego, né? E é engraçado isso, e a ponto que a gente chegou, né? E acho que pior do que ele aí são os caras que invadem e aí já mexem na parte mais física, né? Apesar que o ransomware também mexe. A gente teve um hospital na Alemanha na época do Covid que foi invadido por ransomware, os médicos perderam os prontuários e teve paciente que morreu, né? Então, assim, tá cada vez pior, né? E os caras sempre estão exatamente por isso que eu defendo, exatamente por isso que eu defendo a ideia de que cada qual tem que estudar, aliás, de estar errada essa afirmativa, de que cada qual tem que estudar aquilo da sua área. Não, você não tem que estudar somente aquilo da sua área. A galera de tecnologia tem que ter conhecimento de Código Penal brasileiro para não ser preso e nem ter a sua ideia, a sua chave roubada por uma pessoa que simplesmente vai te prender porque você é hacker e dane-se. E também a galera que não é de tecnologia tem que ter discernimento do que está acontecendo, tem que entender pelo menos como evitar esse tipo de coisa ou tornar menos fácil para que você seja sacaneado por um cracker. E a grande maioria deixa, eu não vou estudar isso aí agora porque outra pessoa resolve. Inclusive, eu até, não sei se eu comentei isso nos stories ou então com os meus amigos no off, que é muito legal você estar aqui observando o profissional, seja o Gui, seja a André, seja qualquer outro profissional, respondendo as perguntinhas de rede social e você não faz, você não aprende, você não presta atenção e depois quer voltar para a pessoa e se chateia quando a pessoa fala, minha consultoria é tal. Não é assim, cara, ninguém trabalha de graça, a gente está te dando uma orientação aqui para que você evite. Agora, se você fez questão de se tornar vítima, você tem que arcar, sim, você tem que arcar com a consultoria, com o prejuízo que você vai ter, que poderia ter sido evitado se você simplesmente prestasse atenção, procurasse estudar algo que não é necessariamente da sua área, entendeu? Por isso, esse meu bater de tecla de que, sim, independente de você ser advogado ou não, você tem que conhecer o Código Penal brasileiro, assim como hoje eu me esforço para, apesar de não exercer a profissão de perita em todas as circunstâncias que me são apresentadas, eu quero sim entender o que está acontecendo em relação à profissão de vocês para que seja menos difícil eu não ser uma vítima por um motivo banal, entendeu? Para que seja um pouco menos fácil eu não ser uma vítima de uma situação tola, por exemplo, que eu vim trazendo aqui nas redes sociais, coisas que você, se você tiver um mínimo de discernimento, você não vai passar por esse tipo de transtorno. Pode continuar. Quer mais alguma observação? Tem, não, essa parte de Código Penal é muito importante. Por exemplo, existem duas situações que a gente pode passar por uma perícia técnica, né? Se tiver uma fraude dentro da empresa e porventura eu descobrir que foi um funcionário, aí não vai diretamente comigo, eu vou participar das salas, mas se for comprovada a fraude dele, seja um desvio, um vazamento de dados, isso sobe para um jurídico, ele aciona o juiz, existe um boletim de ocorrência, aí o juiz ele vai ver se vai ser o perito, no caso eu, Guilherme, ou um perito nomeado pelo juiz, que geralmente é nesses casos, que vai fazer a perícia. E aí ele vai ter que ter um segundo perito, né, para fazer a mesma perícia e comprovar que aquela perícia é ok. Afinal, a perícia, se você errar na perícia, você pode incriminar a empresa, né, e não o acusado. Ou vice-versa, às vezes você pode ter ali uma acusação que não é real, né? Mas, por exemplo, em casos de malware, aí eu faço a perícia, eu vou lá, eu tenho um plano de resposta a incidente, onde tem todo uma framework, todo um controle que é baseado em nicho, o menino vai lá, tira a máquina, põe a evidência, leva para mim, eu bato papo com o usuário, com o gestor do usuário, aí sim eu vou fazer aquela perícia na máquina ali, no pós-mortem, fora da rede, né? E aí é malware, eu preciso entender só, proteger meu ambiente, fazer o IP no disco e botar a máquina para rodar de novo, né? A gente faz o rollout do equipamento. Mas se o juiz chegar e falar, olha... Além dessa tua observação, também tem o fato de você ser vítima, você ser réu ou você ser autor de um processo para você não ser sacaneado pelo seu próprio advogado. Eu assisti uma situação, não profissionalmente, mas como pessoa amiga, eu assisti uma situação de um rapaz que foi sacaneado pelo próprio advogado. Enquanto tivesse amanhã, disse amanhã.
que em questão de algumas horas, não porque eu sou espetacular, mas é porque é o básico que você aprende no Código Penal brasileiro, e em algumas horas eu mostrei para ele que quem estava mais sacaneando ele não era nem a pessoa que processava, na verdade era o próprio advogado dele, entendeu? Tem muito então advogado de má fé, né? Então você ter o conhecimento mínimo de Código Penal brasileiro é necessário, não é eu estou querendo me envolver em outra área. A pessoa tem que botar na cabeça o seguinte, isso é que eu falo até de pessoa idosa a pessoa que é visionária e muito nova em idade. Você tem que aprender muitas coisas. Como o próprio Gui falou ali no início, quando eu falei, eu tenho que fazer o curso de perícia, eu gosto aqui do Windows, todo mundo está enchendo meu saco para Linux. Se for para saber Linux também, eu não quero exercer a profissão. É importante, mas o que eu fiz? Em vez de bater cabeça com algo que para mim não era agradável, não era interessante, eu não fosse usar tanto, e eu vou arcar com a consequência de que se eu for sacaneada por alguém que utilizou o Linux, eu vou ter cacife, eu vou ter responsabilidade de procurar alguém com essa expertise, sem questionar o valor do trabalho dessa pessoa, ok, eu não exerço essa profissão. Pelo menos não com essa ótica do Linux, entendeu? Pode continuar aqui. Eu acho que além do conhecimento jurídico, né? Tem um detalhe. Você pode, com conhecimento jurídico, e que é importante, você que visa também a área de gestão, tem que ter, porque você geralmente vai lidar ali com DPOs, com VPs, né? Que são vice-presidentes, diretores, né? Em algumas situações. De extrema importância que você tenha conhecimento jurídico, né? Até para você poder conduzir. E muitas vezes você tem um vice-presidente que não sabe nada sobre LGPD e você precisa ir lá explicar para o cara. Não tem jeito, tem gente que você tem que pegar na mãozinha. Isso vai ter sempre, né? Fora que juiz especial você não precisa de um advogado para te representar. Se você tiver conhecimento, se você demonstrar que está sabendo como a banda toca, em uma situação de você ser processado ou processar alguém em um juizado especial, você não precisa de advogado para ser representado. Eu tenho certeza que quem for advogado aqui vai ficar pouquinho que eu estou dizendo, mas sim, eu estou preparando um trabalho, eu vou lançar ainda esse ano, nem que não esteja completo desse ano, não passa, como você se desenrola com o juizado especial sem precisar de advogado. Dor de cabeça que você vai poupar com isso. Fora, se for necessário, no caso justiça comum, como você procura o advogado ideal, como esse advogado vai trabalhar para que você não seja sacaneado. É toda quanto mais conhecimento você adquirir na área jurídica, menos você vai ser feito de otário. Resumidamente falando, para parar de interromper o Gui. Vai. Eu acho que um outro ponto importante aí também é sempre trabalhar a comunicação, né? Sim. Para quem quer entrar na área, vou dar uma dica muito importante. O conhecimento técnico, ele claro, vai te agregar ali, você vai utilizar praticamente o tempo inteiro, né? Mas na segurança da informação existem alguns conceitos. Eu me formei tarde entre aspas, né? Vou fazer 30, mas eu me formei no final do ano passado, né? Eu estou esperando o diploma sair ainda para eu lá me inscrever na pós, né? E assim, é uma faculdade, eu não vou falar o nome dela, mas é uma faculdade de renome, bem reconhecida no mercado, que os caras passaram 2 anos falando de telinha de Linux e comando e não falaram sobre os 3 principais pilares da segurança da informação, né? Eu parei para analisar aquele curso e eu vi que a outra faculdade que eu fazia, que eu pagava bem menos, era melhor, né? E aí vem arrependimento, você fala, poxa, né? Às vezes por causa de um nome no currículo, porque agora a minha pós eu vou fazer numa estadual, então vai, né, matar ali a faculdade que eu fiz. E aí sobrepõe, tem toda essa coisa da parte acadêmica. Eu não sei se é verdade, mas eu tenho uma prima minha que é da área acadêmica, ela sempre me falou isso, né? Enfermeira, inclusive, não tem nada a ver com a gente aqui. Mas assim, isso aí abrange todas as profissões, pô. Hoje em dia, sem querer ofender a grande maioria das empresas, qualquer esquina tem uma faculdade. Então, se você ficar... Eu passei por uma situação, foi até bom você falar isso, quem acompanha de muito tempo, eu acho que não foi, chegou a ser no Instagram que eu apaguei, não, foi nesse agora que eu deixei 1 ano aí parado. Eu cheguei aí a uma faculdade, quem souber qual a faculdade fica calado, porque senão eu processo. O acontecimento daqui, entendeu? Eu cheguei lá, eu tava assistindo o vídeo do YouTube.
O professor fazia um vídeo para o YouTube, levava a gente para uma sala de vídeo e botava um vídeo dentro do telão. É, terrível, né? Uns slide verde-limão. Se for para assistir um vídeo no YouTube, slide verde-limão, assiste em casa, pô, faça tempo. Então, o fato de eu estar trazendo um livro antigo, está sendo cirúrgico que você está falando aí, e o fato de eu estar trazendo um livro antigo aqui, e a galera, com certeza tem um mané ou uma mané que vai falar isso, só que eu só bloqueio e não respondo, que vai falar, nossa, tecnologia é atualização, você está mexendo no livro de 2009. Cara, se você quer ter base, você tem que ler um pouco de tudo. E não se preocupar com essa história de que é o acontecimento do curso tal. Não. Você vai ver quem está dando essa aula e você vai observar qual é o conteúdo. Você vai falar com pessoas que exercem a profissão que você quer exercer. Porque essas pessoas vão te passar, se elas forem bem resolvidas com elas mesmas, elas vão te passar o norte de que o que vale ou não a pena. Daí vai na sua consciência se você vai escutar ela ou não. Agora, principalmente na área da tecnologia, pô, não vai nessa ideia de que, porque o fulano disse que é muito bom. Não interessa a faculdade inteira, o que interessa é que o professor vai falar ali. Ponto. Pode continuar. Eu sou perito em dizer aqui que os melhores hackers do país não têm curso de pentest. Eles vieram antes disso existir. Né? Antes de existir o conceito de pentest. Sim. Então, assim, hoje eu não sou advogada e tem advogado que eu cansei de... Tô me expondo aqui para vocês. Vocês querem tanto saber da minha vida? Tá aí. Cansei de escrever petição para advogado que é vanglorizado na cidade que eu nasci. E as petições são minhas. E eu fui burra o bastante de ter vendido. Não vou exercer a profissão, vou vender petição. Fui vendendo. São caras máximos que nunca vão abrir a boca deles para dizer que foi uma mulher que fez a petição ou que foi uma menina que fez a petição e por aí vai. Ou seja, é interessante para quem quer exercer a profissão acadêmica, que é o meu caso, estou correndo atrás do meu mestrado. Mas se você não quiser exercer a profissão acadêmica, cara, faz o teu. Procura as pessoas que exercem o que você quiser fazer e se a empresa exigir certificado, foi o que foi falado para mim semana passada, se a empresa que você quiser exercer exigir certificado, você vai e faz. Se não, eu conheço profissionais que a empresa se rasga por eles e eles nem certificado têm. Pois é. Uma coisa que a gente tem observado muito, né? Principalmente o pessoal que não é da área de SEC quer entrar, né? Existe hoje um modo de fazer marketing para a área de segurança da informação, né? Ou um exemplo dessa faculdade que eu fiz. Os caras pegam ali um pouquinho da cultura do cyberpunk, né? Aproveitaram até o hype do jogo na época, e depois disso eu comecei a perceber, pode ser coincidência ou coisa da minha cabeça, mas eles pegaram esse hype, né, da tecnologia, de você invadir câmera, né, coisa que você não vai usar para nada. O que eu vou fazer numa câmera? Ficar vendo os outros passar? Para mim não interessa isso, né? O hacker mesmo, o cara que quer estar com maldade, ele quer dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, ele quer... Ou é um hacktivista, né, quer invadir um site de um partido que ele não gosta e degradar a imagem, enfim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o marketing que faz em cima do curso, né? E a gente tem que pesquisar realmente quem são os professores, né? Tem muito cara que está dando palestra, a gente sabe que tecnicamente não entrega tanto, né? Porém o cara sabe vender, é um bom empresário e coloca bons técnicos, mas tem uns que apresentam os técnicos e tem uns que... Pois é, né? Então assim, é chato até falar isso, mas é a realidade, né? Eu sou daquela ideia assim, existe dois tipos de trabalho, bem feito e mal feito, né? Às vezes em algumas reuniões tem fornecedor que fica meio desconfortável comigo, né? Principalmente o cara quando vai oferecer uma solução ali de CIEM, então eu já coloco o cara ali, primeira coisa que eu faço, né? Eu já coloco o cara na parede para ver se ele tem psicológico para aguentar uma sala de crise, né? Então eu já faço algumas perguntas, já deixo o cara meio... Alguns passos, na teoria tudo é lindo. Na teoria, não, é tudo lindo. Quando vai entregar, você vê que, né? Então, eu jogo a real, muito cuidado com marketing, né? Existem N vendedores de curso hoje em dia, você roda no Instagram, o que mais tem é vendedor de curso te prometendo grandes cursos a R$40, né? Aí você vai ver, você entra no curso de R$40, só que você tem que comprar um módulo de 1.000, né? E aí essa pirâmide que vem acontecendo,
Então, assim, procure escolas de nome, profissionais que atuam em grandes empresas, que atuam dentro de órgãos do governo, exército, marinha, aeronáutica, né? Esses caras, assim, todos os meus cursos de forense eu fiz com o major, assim, espetacular, fenomenal. Depois eu procurei outras escolas que tem ali PFs atuando. Então, assim, são pessoas que vivem o dia a dia, não que vivem o marketing daquilo, né? Porque quem vive o marketing está trabalhando o tempo dele, ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai fazer marketing, ou ele vai fazer o tete-a-tete, ou hands-on. Né? Dica, quem consegue ir rápido e ganha muito se esforçando pouco, é roubada, entendeu? Não existe. Que é fácil demais, não rola, tá certo? Passei 5 anos, aliás, mais de 5 anos numa faculdade, por N motivos, não por rebeldia e de não querer estudar. E, cara, no tribunal do júri, eu tenho, não vou dizer quem, mas uma das pessoas que eu amo tem expertise em tribunal do júri. Quando eu subia naquele palco ali, meu irmão, praticamente deixei tudo que eu estudei na faculdade lá atrás. Porque o psicológico que você tem que ter em uma situação como essa, que o erro que você comete pode prejudicar alguém, é outros 500. É outra ótica. Então, o que está dizendo é muito fácil falar a teoria, mas na hora da prática, filho, se a pessoa não tiver prática, se a pessoa só te apresentar a teoria, não te engana, porque não é tão bonito assim, não. É aquele ditado, né? O que você pode, o filho chora, a mãe não vê. pode dizer para a galera que está acompanhando aqui uma dica, um hacking de cybersecurity, para deixar aqui para encerrar essa live? Simples, acho que a primeira uma pessoa coisa... leiga consiga fazer. Não vou nem falar tecnicamente, tá? Eu vou falar da humildade. Infelizmente, a nossa área é uma área que tem muita gente que quer se impor como isso, se impor como aquilo, né? Mas não tem a humildade. A premissa principal para você ter sucesso ao entrar e ao se manter na área é a humildade, né? E nós que já somos sêniores, especialistas, a gente se conversa de profissionais nas redes sociais. LinkedIn, pessoas que trabalharam com a gente e em comum com outras pessoas, né? A gente acaba encontrando em eventos. Então, assim, sempre mantenha a humildade, esforço, a paciência. Ninguém se torna sênior especialista em 1, 2, 3 anos, demora, né? Existem, claro, casos raros. Existem pessoas, por exemplo, eu vim muito tempo dentro de infra, eu fazia coisas de segurança, quando não existia os frameworks de hoje, né? Mas hoje é diferente, né? Procure boas escolas e, assim, estude o máximo que você conseguir, com consciência, sem cansar muito, sem ficar muitas horas. Consuma conteúdo de segurança, leia artigo científico. É muita coisa. Eu estou sempre aberto, né? Meu LinkedIn é Guilherme de Campos. Pode me procurar lá. Até te passo depois, para você deixar aqui. Sim, né? sim. Eu esse vou Instagram botar meu no aqui, link pessoal, da postagem escrita. Esse Instagram meu, eu recebo também, né? Ele é fechado, mas pode mandar a solicitação que eu aceito. A gente pode bater um papo, conversar numa boa, fazer um network. Acho que é bastante válido. Né? Muito, muito, muito obrigada, Gui. Pode ter certeza que qualquer outra ideia que você tiver de live, eu vou aceitar, eu vou ficar muito feliz. Quem sabe aí o evento presencial acontecendo, você com certeza vai ser chamado. Só falta o bendito do patrocínio dar certo para acontecer. E boa noite, gente. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Qualquer coisa, deixa nos comentários o que você achou dessa live, quais são as suas dúvidas desse assunto e qual o próximo convidado que você quer ver por aqui, tá bom? Valeu, boa noite. Valeu, pessoal.